Em 24 de março de 2015, um Airbus A320 cruza os céus da Espanha. Mas algo inimaginável aconteceria minutos depois. O avião que realizava o voo 9525 foi um Airbus A320-200 de prefixo Delta, Alpha, Índia, Papa, X-Ray. O piloto encarregado de comandar o voo foi Patrick Zondenheimen, de 34 anos de idade, um profissional bastante conhecido dentro da Lufthansa, além da própria Germanwings. Como copiloto estava Andreas Lubitz, de 27 anos de idade, que ainda estava no começo da sua carreira. O voo contava com 150 pessoas a bordo, sendo 6 tripulantes e 144 passageiros. O avião saiu do aeroporto de Barcelona El Prat e tinha como destino o aeroporto de Düsseldorf, na Alemanha. Exatamente às 10 horas do horário local, o Airbus decolava pela última vez. Às 10 horas e 30 minutos, o capitão informa ao copiloto que estava saindo da cabine e lhe pediu para assumir o A320. A torre de controle aéreo percebeu que o Airbus abandonou a altitude de cruzeiro pré-estabelecida sem ter autorização e começou a perder altitude sem motivo aparente. O copiloto trancou a porta da cabine, impossibilitando a entrada de qualquer pessoa, até mesmo do capitão. Ao voltar, o capitão tenta de todas as formas convencer o copiloto a abrir a porta da cabine. Terrain. Pull up. 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 Em seguida, o avião chocou-se violentamente contra os montes nos Alpes franceses, vitimando todas as 150 pessoas que estavam a bordo. Mas o que levou a esse desastre? De acordo com o relatório, em suas conclusões finais, a colisão foi causada por conta de uma atitude deliberada e previamente planejada pelo copiloto. O gravador da caixa preta mostrou que Andreas estava respirando normalmente durante a trajetória inteira, o que indica que ele estava consciente do que estava fazendo. De acordo com as investigações, ficou constatado que Andreas Lubitz sofria de sérios problemas de ordem psicológica e, inclusive, já havia feito tratamentos no passado por conta de ideações suicidas. Segundo o documento oficial, a decisão de jogar a aeronave contra o solo foi tomada no momento em que o copiloto ficou totalmente sozinho dentro da cabine, e por isso não houve resistência por parte de outro integrante da tripulação. Ficou constatado também que o copiloto não avisou em nenhum momento a companhia sobre as dificuldades que ele vinha enfrentando, provavelmente por medo de represálias que ele poderia sofrer. No que diz respeito às recomendações, o relatório final do acidente admite que a saúde mental dos pilotos é um assunto delicado, mas sugere que as companhias criem mecanismos para avaliar a condição psicológica de seus colaboradores ao longo do tempo. O documento sugere que as autoridades europeias realizem análises de rotina para tentar identificar alterações psicológicas ou psiquiátricas em pilotos. Neste sentido, a Organização da Aviação Civil Internacional recomenda que os pilotos com depressão que estejam sendo tratados com antidepressivos sejam considerados aptos para o voo, desde que um avaliador médico considere que as chances de intercorrências sejam mínimas. Dentro dessa mesma linha, o relatório final do acidente sugeriu que a Organização Mundial da Saúde desenvolvesse diretrizes gerais para a criação de regras mais claras sobre os cuidados de saúde que esses profissionais devem receber. Além disso, foi sugerida a criação de programas de suporte para pilotos que estejam passando por situações delicadas do ponto de vista psicológico e psiquiátrico. Em 7 de setembro de 1987, um voo doméstico da Pacific Southwest Airlines terminou de forma trágica depois que um British Aerospace 146
foi derrubado nas imediações do condado de San Luis Obispo, na Califórnia. Para contar a história do voo 1771 da Pacific Southwest Airlines, é preciso voltar para um pouco antes da data do acidente, quando a Wizz Air, então proprietária da PSA, decidiu demitir um dos seus funcionários, David Burke, que tinha 35 anos de idade na época dos acontecimentos. Burke era um funcionário da PSA que trabalhava no setor de vendas, tanto de passagens quanto de outros itens que eram vendidos durante os voos. Algum tempo antes daquele fatídico dia 7 de dezembro, ele foi acusado de ter subtraído $69 provenientes da venda de bebidas alcoólicas durante um dos voos da companhia. A investigação, que no final decidiu pelo término do contrato por justa causa, indicou que provavelmente o homem era responsável por outros roubos, ainda que para esses não houvesse prova definitiva. Além disso, de acordo com o que foi dito pela empresa na época, havia indícios de que o homem usava a sua posição na PSA para contribuir com o tráfico de drogas, permitindo a entrada de criminosos nas aeronaves. Desligado da empresa, Burke ficou completamente inconformado e tentou várias vezes voltar para o seu cargo, mas sempre sem sucesso. O voo era operado por uma aeronave BAe 146 e consistia em uma rota doméstica entre as cidades de Los Angeles e San Francisco, ambas no estado da Califórnia. O piloto Greg Lindamood tinha 44 anos e já havia voado por mais de 11.000 horas. A manutenção da aeronave estava em dia e as condições meteorológicas não traziam nenhuma dificuldade para o trajeto. Mesmo assim, o destino guardava um desfecho trágico para esse voo. Depois de várias tentativas de recuperar seu emprego, David Burke decidiu que iria se vingar do seu chefe e da empresa que o demitiu. Para isso, ele conseguiu entrar no voo 1771, onde ele sabia que iria estar o diretor Ray Thompson, que era o seu antigo chefe e um dos responsáveis pela sua demissão. Thompson costumava pegar esse voo todos os dias, já que precisava se deslocar do seu local de trabalho, em Los Angeles, até sua residência, em São Francisco. Sabendo disso, Burke não teve dificuldade nenhuma em planejar a sua vingança. Para concretizar seu plano, o antigo funcionário da PSA utilizou o crachá da empresa, que ainda estava com ele, para ganhar acesso ao voo, burlando as camadas de segurança da companhia. Mesmo armado com um revólver, ele passou despercebido por todos os seguranças do aeroporto e conseguiu chegar até o interior do avião, onde se misturou com os outros 37 passageiros. Os detalhes e a exata ordem cronológica dos acontecimentos dentro do avião são duvidosos até hoje, mas é possível afirmar algumas coisas com base nos registros que foram encontrados na caixa preta da aeronave. De acordo com o relatório do incidente, é possível ouvir a porta de um dos banheiros sendo aberta, e supostamente era Burke que se dirigia até lá, talvez para preparar o revólver para o crime que iria acontecer logo em seguida. A investigação suspeita que antes de se dirigir até o banheiro, Burke tenha entregue um bilhete para o seu antigo chefe. A nota dizia: "Olá, Ray. É uma ironia que as coisas terminem assim. Eu pedi clemência pela minha família. Lembra? Bem, eu não consegui nada e você também não vai conseguir." Enquanto isso, a tripulação fazia contato com a torre de controle, conversando sobre relatos de turbulência na região por onde eles passavam. Naquele momento, a aeronave voava a 22.000 pés, cerca de 6.700 metros de altura. A caixa preta mostra exatamente o momento em que a conversa entre os pilotos e a torre de controle é interrompida por 2 sons de tiros. Acredita-se que naquele momento, Burke tenha executado seu antigo chefe, concretizando a sua vingança. Os pilotos chegaram a relatar os tiros para a torre, que sugeriu que o piloto desviasse para o aeroporto de Monterey para um pouso forçado, mas, novamente, a conversa foi interrompida, dessa vez pelo som da cabine se abrindo. É possível ouvir as vozes de várias pessoas discutindo no interior da cabine,
Mas a investigação não conseguiu extrair o teor exato da conversa, ainda que muitos aleguem que o próprio sequestrador tenha dito a frase "Eu sou o problema". Ao término da discussão, é possível ouvir outros 3 tiros. As investigações concluíram que, muito provavelmente, Burke atirou nos 2 pilotos, incapacitando os 2 e fazendo com que a aeronave começasse a cair. O mistério, no entanto, é quem recebeu o último tiro. A primeira hipótese é de que o sequestrador teria tirado a própria vida após se vingar. Mas essa ideia foi descartada depois que a perícia encontrou um fragmento do dedo do criminoso preso ao gatilho do revólver. Segundo a perícia, isso indica que ele estava vivo e segurando o gatilho até o último momento. O provável, entanto, é que ele tenha atirado contra Douglas Arthur, outro piloto que estava a bordo do avião na condição de passageiro e que supostamente teria tentado entrar na cabine para evitar uma tragédia ainda maior. Desgovernado, o avião caiu em uma fazenda no condado de San Luis Obispo, desintegrando-se na hora. Os investigadores concluíram que a aeronave estava a mais de 1.240 km por hora no momento do choque contra o solo, abrindo uma enorme cratera. Infelizmente, todos os que estavam a bordo do avião perderam suas vidas instantaneamente, e apenas os corpos de 11 vítimas foram identificados. O caso, que chocou o mundo inteiro na época, acabou provocando uma série de mudanças nas leis americanas. A partir deste incidente, as companhias aéreas passaram a ter que recolher de forma imediata todas as credenciais de funcionários demitidos. Além disso, foi constatado que a maioria das empresas não submetia seus próprios funcionários a revistas e procedimentos de segurança. Por isso, os legisladores determinaram que, a partir de então, todos os funcionários deveriam passar pelos mesmos procedimentos que os passageiros, a fim de evitar novas tragédias como essa. A história do voo EgyptAir 990 começou no dia 31 de outubro de 1999, quando um Boeing 767 decolou de Los Angeles e acabou caindo no Oceano Atlântico, vitimando 217 pessoas que estavam a bordo daquela aeronave. Naquela madrugada, o Boeing 767 com prefixo Sierra, Uniforme, Golf, Alfa, Papa, levaria 203 passageiros e 14 tripulantes de Los Angeles até a cidade do Cairo, no Egito. Como o voo deveria durar 10 horas, a tripulação contava com 2 equipes completas de tripulantes. Na cabine dos pilotos estava no comando o capitão Ahmed El-Habashi, com 14.000 horas de voo até o momento do acidente. Ao seu lado estava Adel Anwar, com mais de 12.000 horas de voo. Como reservas estavam os pilotos Rolf Noreldin e Gimiel Al-Batouti, que assumiram o jato após 4 horas de voo. A primeira parte entre Los Angeles e Nova York correu conforme o esperado, sem grandes intercorrências. Mas os problemas começaram a surgir no momento em que a aeronave se dirigia até o seu destino final. Após realizarem todos os checklists, por volta de 1h20 da manhã, os pilotos foram autorizados a taxiar até a pista 22R do aeroporto JFK e, em seguida, decolaram para seu último trecho. Cerca de 20 minutos após a decolagem, o primeiro oficial substituto, Al-Batouti, dirigiu-se até a cabine dos pilotos e praticamente obrigou o copiloto a realizar a troca com ele, bem antes do previsto. Com a mudança não programada, Al-Batouti assumiu o posto de primeiro oficial e, pouco tempo depois, o capitão informou-lhe que iria ao banheiro. Minutos depois, o 767 realizou um mergulho, provocando uma drástica alteração na gravidade da cabine e dificultando o controle do avião. Com um mergulho e um ângulo extremo, a aeronave ficou sem gravidade na sua parte interna. Para voltar até a cabine, o comandante precisou lutar com todas as suas forças contra a falta de gravidade. E, por incrível que pareça, ele conseguiu assumir os controles mais uma vez. O problema é que, nessa hora,
A velocidade do 767 estava perigosamente acima dos limites indicados pela Boeing, quase ultrapassando a barreira do som. O comandante fez tudo o que pôde para diminuir a velocidade do avião, acionando os freios rápidos e aplicando força total aos motores. Mas nada disso surtiu o efeito desejado. Em determinado momento, ambos os motores pararam completamente, fazendo com que o Boeing entrasse em um mergulho violento e se desintegrasse no ar, espalhando destroços por uma grande área do Oceano Atlântico. Infelizmente, todas as 217 pessoas que estavam no interior do avião acabaram morrendo. O Boeing 767 caiu em águas internacionais, o que significa que seu país de origem é quem tinha o dever de investigar as causas do acidente. O Egito, no entanto, terceirizou essa responsabilidade para os Estados Unidos, que lideraram as investigações por meio da NTSB, o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos. E tão logo começaram os trabalhos, os americanos desconfiaram que o avião havia caído de forma proposital, o que fez com que eles envolvessem até o FBI na história. Um dos principais motivos para essa desconfiança foram as ações do primeiro oficial, Al-Batouti, que foi deixado sozinho enquanto o comandante foi ao banheiro. Enquanto estava no comando da aeronave, foi gravado pela caixa preta, repetindo a frase "Eu confio em Deus" em árabe várias vezes, indicando que de alguma forma Al-Batouti sabia que algo terrível iria acontecer. Segundos depois dele repetir várias vezes a mesma frase, os motores tiveram sua aceleração reduzida e diversos outros comandos estranhos foram dados até que o capitão finalmente voltasse para a cabine desesperado, perguntando o que estava acontecendo. Ao concluir a investigação, a NTSB disse que a aeronave caiu devido à alteração do seu padrão de voo normal a partir das ações do primeiro oficial. O documento vai mais além, com os investigadores dizendo que não há como explicar os comandos feitos por Al-Batouti e que não há nenhum tipo de falha mecânica que pudesse justificar suas ações. As autoridades egípcias não concordaram com os resultados encontrados pelos americanos e mais de uma vez tentaram colocar a culpa do acidente em falhas mecânicas, retirando a responsabilidade do primeiro oficial. A NTSB, no entanto, testou vários dos cenários apresentados pelos egípcios e nenhum deles apresentou uma situação plausível que pudesse explicar as decisões tomadas pelo copiloto, que claramente contribuíram com a tragédia. Vários jornais egípcios, bem como parte da população do país, defenderam na época que os próprios americanos haviam atacado a aeronave e estavam tentando abafar o caso. Mas, na prática, a grande maioria dos especialistas concorda que o primeiro oficial tomou decisões extremamente duvidosas no período em que estava sozinho à frente dos comandos, indicando que há uma grande chance dele ter feito isso de propósito. Ainda que ninguém saiba com certeza por que ele faria isso, alguns indícios acabaram surgindo com o tempo. Uma das hipóteses é que ele teria derrubado o avião por motivos totalmente pessoais, já que ele supostamente havia sido repreendido por seu superior devido a uma suspeita de assédio sexual. Coincidentemente, seu superior estava naquele voo, o que ajuda a defender a tese de que ele pode ter derrubado o Boeing para se vingar das acusações. Vale ressaltar que essa hipótese não consta na conclusão oficial da NTSB. O relatório não menciona a possibilidade de suicídio e se limita a dizer que o copiloto contribuiu diretamente com o acidente ao manipular os comandos de forma duvidosa, por razões que não podem ser determinadas com exatidão. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like. Aqui do lado, deixo o vídeo onde eu conto o desastre do voo 401 da Eastern Airlines. Te espero lá.